Você já notou quantas vezes ouviu aquela frase? Ah, vamos ser só amigos. Você conhece a garota, investe tempo, dedicação, tenta mostrar o quanto você é legal e atencioso. E no final, ela te joga direto na friend zone, enquanto escolhe caras que parecem fazer tudo errado. E aí você fica se perguntando o que aconteceu, onde você errou. Porque sempre acaba no mesmo lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não está na friend zone por azar ou destino. Você está lá por causa de escolhas que você mesmo faz. E o pior é que você provavelmente nem percebe que está fazendo essas escolhas. Porque todo mundo te ensinou exatamente o caminho errado. Existem pelo menos 5 grandes mitos sobre a atração e relacionamentos que te empurram direto para a friendzone toda vez. Hoje eu vou destruir esses mitos e te mostrar a realidade por trás deles. E te garanto que depois desse vídeo, você vai enxergar suas interações com mulheres de uma forma completamente diferente, antes de entrar nos mitos. É importante entender por que eles existem em primeiro lugar. Essas crenças falsas não surgiram do nada, elas foram sendo construídas ao longo do tempo através de filmes, músicas, conselhos bem-intencionados da sua família e até mesmo do que as próprias mulheres dizem que querem. O problema é que existe uma enorme diferença entre o que as pessoas dizem que funciona e o que realmente funciona quando falamos de atração. É como se existisse um manual oficial, cheio de regras bonitinhas que todo mundo segue, e um manual secreto que ninguém te mostra, mas que contém as regras que realmente importam. E quando você segue apenas o manual oficial, você acaba sempre no mesmo lugar. A friendzone, esse lugar onde ela te acha legal, mas nunca te vê como uma opção romântica ou sexual. Vamos entender por que isso acontece. O mito 1. Ser extremamente gentil, prestativo e sempre disponível vai fazer ela gostar de você romanticamente. Esse é provavelmente o mito mais comum e também o mais destrutivo. Você foi criado ouvindo que para conquistar uma mulher, você precisa tratá-la como uma princesa, estar sempre à disposição, resolver todos os problemas dela e basicamente colocá-la num pedestal. Filmes românticos reforçam isso o tempo todo. O cara faz gestos grandiosos, se sacrifica e no final conquista o coração da mocinha. A realidade, disponibilidade excessiva e gentileza exagerada não geram atração. Elas geram conforto e amizade. Na verdade, esse comportamento sinaliza baixo valor e falta de opções. Veja bem, não estou dizendo que você deve ser um idiota ou tratar mal as mulheres. Longe disso. O que estou dizendo é que existe uma diferença fundamental entre ser educado e respeitoso versus ser um capacho, quando você está sempre disponível. Quando cancela seus compromissos só porque ela te chamou, quando resolve todos os problemas dela sem nunca estabelecer limites. Você está enviando uma mensagem clara. Eu não tenho nada mais importante na minha vida do que você. E essa mensagem, por mais romântica que pareça, é extremamente antiafratativa. Por quê? Porque as mulheres são naturalmente atraídas por homens que têm valor, propósito e uma vida própria. Um homem que coloca tudo de lado por uma mulher que mal conhece demonstra falta de autoestima e opções. Pense nisso. Você se sentiria atraído por alguém que não tem vida própria e faz de você o centro do universo logo de cara? Provavelmente não. Parece sufocante e desesperado. Um exemplo claro. João conheceu Mariana e começou a mandar mensagens todos os dias, oferecendo ajuda para tudo, cancelando encontros com amigos para estar disponível caso ela quisesse sair. Resultado: ela começou a vê-lo como um amigo confidente. Por outro lado, Rafael conheceu Mariana, manteve sua rotina, tinha seus próprios interesses
e quando saía com ela, era presente e atencioso, mas deixava claro que tinha sua própria vida. Adivinha quem gerou interesse romântico nela? Rafael, porque ele demonstrou ter valor próprio, independente dela. Agora, o segundo mito. E esse é particularmente doloroso porque muitos homens investem anos acreditando nele, o mito 2. Se você for um bom amigo primeiro, eventualmente ela vai desenvolver sentimentos românticos por você. Você já ouviu isso, não é? Construa uma amizade sólida primeiro. E depois, o romance virá naturalmente. Esse conselho vem geralmente de filmes, onde os protagonistas são melhores amigos por anos antes de perceberem que estavam apaixonados o tempo todo. Ou vem de mulheres que dizem: eu quero conhecer bem a pessoa antes de me envolver romanticamente. A realidade: a friend zone não é uma sala de espera para o romance. Uma vez estabelecido um padrão platônico, é extremamente difícil mudar a forma como ela te vê. A atração romântica e sexual geralmente se estabelece nos primeiros momentos e interações. Não é algo que você cultiva depois de meses sendo o melhor amigo dela. Na verdade, quanto mais tempo você passa no modo apenas amigos, mais difícil se torna fazer a transição para algo romântico. Por quê? Porque você já foi categorizado no cérebro dela como não sexual. Pense na última vez que você conheceu uma garota. Nos primeiros minutos de conversa, seu cérebro já estava decidindo se havia potencial romântico ali ou não. O mesmo acontece com as mulheres. Elas rapidamente categorizam os homens em potencial romântico ou apenas amigo, e essa categorização é baseada principalmente no seu comportamento inicial. Não no quanto tempo você passa sendo legal com ela. Um exemplo real. Pedro era apaixonado por sua melhor amiga Carla há anos. Ele estava sempre lá para ela. Ouvia seus problemas com outros caras. Era o ombro amigo perfeito. Quando finalmente teve coragem de se declarar, ela ficou chocada e disse a famosa frase: eu te amo, mas como amigo. Mas como amigo. Não quero estragar nossa amizade. O problema não era que ela não o conhecia bem o suficiente. Era justamente que o conhecia demais como amigo e não conseguia vê-lo de outra forma. E tem um mito que é repetido tanto por homens quanto por mulheres, e que causa uma confusão enorme, o mito 3. Você deve sempre ser honesto sobre seus sentimentos e intenções, desde o início. A ideia parece nobre. Seja direto, diga que está apaixonado, abra seu coração. Filmes românticos adoram aquela cena, onde o protagonista faz uma grande declaração de amor e conquista a garota. Parece o certo a fazer. Afinal, honestidade é importante em relacionamentos. Certo? A realidade: declarações prematuras de interesse intenso geralmente afastam em vez de atrair. A atração se constrói gradualmente através de tensão e descoberta mútua. Existe uma grande diferença entre ser desonesto e ser estratégico sobre como e quando você revela seus sentimentos. Quando você conhece uma mulher e imediatamente revela que está completamente apaixonado, ou que quer algo sério, você elimina todo o mistério e a jornada de descoberta. É como contar o final de um filme antes mesmo de começar a assistir. A atração feminina funciona muito através da curiosidade e da descoberta. Ela precisa se perguntar: será que ele está interessado em mim? Até que ponto? Esse elemento de mistério e incerteza é o que mantém o interesse vivo. Quando você joga todas as suas cartas na mesa, logo de cara, não sobra nada para ela descobrir. Um exemplo. Carlos conheceu Juliana em uma festa e, depois de conversarem por meia hora, disse que nunca tinha sentido algo tão forte por ninguém e que queria muito ficar com ela. Juliana sorriu educadamente, mas logo encontrou uma desculpa para se afastar. No mesmo evento, André conversou com Juliana.
Demonstrou interesse sutil através de contato visual e proximidade física, mas manteve um ar de mistério sobre suas intenções exatas. Juliana passou a noite inteira, voltando para conversar mais com André, intrigada e querendo descobrir mais sobre ele. Outro mito que destrói as chances de muitos homens é o mito 4. Você deve conquistar a aprovação dos amigos e familiares dela antes de tentar algo romântico. Esse mito tem raízes em valores tradicionais. Onde a aprovação social era fundamental para qualquer relacionamento, muitos homens acreditam que se tornarem amigos do círculo social dela primeiro, isso abrirá as portas para o romance. Afinal, se todos gostam de você, ela também vai gostar, certo? A realidade. Buscar excessivamente a aprovação do círculo social dela antes de estabelecer atração pode te posicionar permanentemente como o amigo legal do grupo. Entenda uma coisa. A atração é algo pessoal e muitas vezes irracional. Uma mulher pode se sentir atraída por você mesmo que suas amigas não te achem o máximo. Na verdade, quando você foca demais em agradar as amigas dela, você acaba diluindo sua energia masculina e a intenção romântica que deveria estar direcionada a ela. Não estou dizendo para ser rude com os amigos dela ou ignorá-los. Estou dizendo que seu foco principal deve ser gerar atração diretamente com ela, não com o círculo social. Ser educado com todos, mas deixar claro através de suas ações e comportamentos que seu interesse romântico é direcionado especificamente a ela. Um exemplo clássico. Marcos conheceu Patrícia numa festa e passou a noite inteira tentando impressionar as amigas dela, sendo o cara mais legal do mundo com todos no final da noite. Todas as amigas adoravam Marcos, mas Patrícia o via apenas como aquele cara legal que todo mundo gostou. Enquanto isso, Lucas chegou. Foi educado com todos, mas manteve seu foco e energia em Patrícia, demonstrando claramente seu interesse nela especificamente. Adivinhe quem ela não conseguia parar de pensar no dia seguinte. E para finalizar, vamos ao mito que talvez seja o mais arraigado na nossa cultura. O mito 5. Demonstrar vulnerabilidade e insegurança aproxima as pessoas e cria conexão emocional. Esse mito ganhou muita força nos últimos anos, com a ideia de que homens devem ser mais abertos emocionalmente. E existe verdade nisso. Mas a forma como é implementado muitas vezes leva direto para friendzone. Você é ensinado que mostrar suas inseguranças, medos e fraquezas, logo no início, vai criar uma conexão profunda e fazer ela se apaixonar pela sua autenticidade, a realidade. Vulnerabilidade excessiva e prematura geralmente diminui a atração em fases iniciais. A vulnerabilidade só funciona quando já existe uma base de força e confiança estabelecida. Aqui está o que muita gente não entende. Existe uma enorme diferença entre vulnerabilidade autêntica, que vem de uma posição de força, versus simplesmente despejar todas as suas inseguranças e problemas. Quando você conhece uma mulher e logo começa a falar sobre como se sente inseguro, como tem medo de rejeição, como seus relacionamentos anteriores falharam por sua culpa, você não está criando conexão. Você está criando desconforto. A vulnerabilidade que atrai é aquela que vem depois que você já demonstrou força, competência e confiança. É quando um homem que claramente tem sua vida sob controle escolhe compartilhar algo pessoal e significativo. Isso é poderoso. Mas vulnerabilidade sem uma base de força primeiro é apenas percebida como fraqueza. Um exemplo prático. 2 homens estão em primeiros encontros. Felipe passa a maior parte do tempo falando sobre como se sente sozinho, como tem dificuldade em se conectar com pessoas, como é inseguro sobre sua aparência. Renato, por outro lado,
Demonstra confiança e presença durante o encontro e, em um momento apropriado, compartilhe uma história sobre um desafio que enfrentou e como isso o transformou. A mulher sai do encontro com Felipe sentindo que precisa cuidar dele como amiga, com Renato. Ela sente que conheceu um homem forte, que também tem profundidade. Vamos recapitular o que vimos hoje. A ideia de que ser extremamente gentil e sempre disponível vai gerar atração é falsa, na verdade. Isso te posiciona como alguém de baixo valor. A crença de que você pode começar como amigo e evoluir para romance raramente funciona na prática. A categorização acontece rapidamente e é difícil de mudar. Ser totalmente transparente sobre seus sentimentos logo de cara elimina o mistério e a tensão necessária para a atração. Focar em agradar o círculo social dela em vez de estabelecer atração diretamente com ela te coloca na friend zone coletiva. E demonstrar vulnerabilidade prematura sem antes estabelecer força e confiança diminui a atração em vez de aumentá-la. Pensa em quantas vezes você caiu nessas armadilhas. Quantas vezes você fez exatamente o que achava certo, seguindo esses mitos, e acabou exatamente onde não queria estar. Na friend zone. Não é por acaso. Não é porque você não é atraente o suficiente. É porque você estava seguindo um mapa completamente errado. Mas agora você tem um novo mapa. Você entende que a atração funciona diferente do que te ensinaram. Você sabe que precisa demonstrar valor próprio, estabelecer intenção romântica desde o início. Manter um elemento de mistério, focar na mulher de interesse diretamente e construir uma base de força antes de mostrar vulnerabilidade. Isso te coloca à frente de 90% dos homens que continuam seguindo cegamente esses mitos. E a diferença nos resultados vai ser gigantesca. Porque, quando você entende como a atração realmente funciona, em vez de como você foi ensinado que deveria funcionar, tudo muda. Olha, esses 5 mitos que eu desmascarei são apenas a ponta do iceberg. Existe todo um sistema de crenças falsas sobre atração e relacionamentos que a maioria dos homens segue sem questionar. E enquanto você continuar acreditando nessas mentiras, vai continuar obtendo os mesmos resultados frustrantes. Eu passei anos estudando e testando o que realmente funciona versus o que todo mundo diz que funciona. E a diferença é chocante. Compilei todo esse conhecimento em um material que vai além desses mitos básicos e te mostra exatamente como funciona a psicologia feminina, como gerar atração genuína e como nunca mais cair na friendzone. Não é sobre manipulação ou jogos. É sobre entender a realidade da atração humana em vez de fantasias românticas que não funcionam no mundo real. É sobre se tornar um homem que naturalmente atrai mulheres por quem ele é, não por técnicas artificiais. Se você está cansado de sempre acabar na friend zone, se quer entender de uma vez por todas como sair desse ciclo, eu deixei o link para esse material no primeiro comentário desse vídeo. É só clicar, a escolha é sua. Continuar acreditando nos mesmos mitos que te levaram onde você está hoje, ou finalmente entender como as coisas realmente funcionam? Te vejo do outro lado ou no próximo vídeo. É isso. Até a próxima.